Fala pessoas, tudo bom? Dia 28/7, quinta-feira, e vamos às notícias. Bolsonaro diz que deu paulada em bancos com a criação do Pix, mas quando a ferramenta foi lançada, ele não sabia do que se tratava. Em conversa com apoiadores, o presidente disse que banqueiros assinaram carta pela democracia por terem tido prejuízo com o novo sistema de pagamentos. Eu quero que você veja esse vídeo e veja como é montada a matéria, como é montada as coisas, e a gente vai conversar sobre. Assista primeiro. Foi o nosso governo a criação do Pix, né? Alguém falou, vamos taxar. Eu falei, não, tem taxação não. Você pode ver essa negócio de carta aos brasileiros da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós estamos tirando, está acabando com o monopólio de bancos. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma, eu não vi, tem uma do terceira semana que vai praticamente desargumentado tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem teste. Aí, André. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Você vê como é que é as coisas. Então eles pegaram um trecho onde Bolsonaro talvez nem tenha entendido a pergunta, ou se ele entendeu, vamos dizer que ele não sabia ainda do processo, porque o Bolsonaro não é o dono de tudo, de todas as ideias. Mas uma coisa que eu pergunto para vocês, por mais que a matéria tenta tirar aí o mérito do governo em relação ao Pix, qual foi o governo que começou com o Pix, que colocou o Pix para funcionar? Foi o governo Dilma? Foi o governo Lula? Foi Fernando Henrique Cardoso? Não, foi o governo Bolsonaro que começou com o Pix. Então, é de autoria desse governo, porque você acha mesmo que os outros partidos, os outros governos iam começar a enfrentar os banqueiros e não taxar nada? Se começasse com o Pix, com certeza teria taxa para o governo, taxa para o banco, e o brasileiro ia se ferrar. E nem seria tão popular o Pix, que é totalmente de graça, que as pessoas conseguem aí com muita facilidade fazer os pagamentos. E por isso está tendo tantos problemas aí, tá? Lembrando que o canal aqui tem aí o Pix aí do lado, caso você queira ajudar, porque você assiste tudo isso sem propagandas, tá? Muito obrigado. Bolsonaro rebate DiCaprio por críticas a desmatamento. Você de novo, Léo. O presidente Jair Bolsonaro respondeu críticas do ator Leonardo DiCaprio ao desmatamento da Amazônia feita nas redes sociais. O mandatário reproduziu um vídeo do Map Biomas que o astro de Hollywood publicou na terça-feira sobre as mudanças na região da floresta amazônica desde 2019. Vocês querem mudar o mundo inteiro, mas nunca vocês mesmos, escreveu Bolsonaro. Você de novo, Léo. Assim, você se tornará o meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil. Eu poderia até dizer, novamente, para desistir de seu iate antes de dar uma palestra ao mundo, publicou o presidente ao repetir crítica que fez a DiCaprio em maio. Na ocasião, Bolsonaro disse que esperava que a cantora Anitta tivesse aconselhado o ator a abrir mão de seus jatinhos e iate. Então ele tem jatinho, tem iate, gasta muito com combustível e fala de meio ambiente. Eu quero que vocês vejam que o presidente não enfrenta só Anitta, artistas aqui do Brasil, ele enfrenta artistas do mundo inteiro. É uma luta muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Imagina enfrentar a classe de artistas elite do mundo todo. Então tá muito complicado pro governo. O presidente de tribunal militar diz que forças armadas não têm que se envolver em eleições. Eu vou ler essa matéria aqui porque aparentemente você fala, pô, mais um militar contra o governo? Até você ler a seguinte coisa. A justiça eleitoral é responsável pelo funcionamento real daquilo, eleições. Nossa missão é diferente, não temos que nos envolver em nada, nós temos que garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão das forças armadas. Então ele não se mete na eleição, como ele disse. Mas ao mesmo tempo a matéria tenta falar para vocês que ele está contra o governo, mas ele fala de garantir o processo, né, que seja legítimo. E como é que faz isso? Talvez com, vamos dizer assim, algumas dicas, alguns pedidos ao TSE, algumas orientações, né? Então, tem várias coisas que podem ser interpretadas, né, com uma matéria dessa, mas você vê que esse militar, inclusive, é o último dia dele, temos aí o Bolsonaro perde um aliado na troca de comando em tribunal militar. Indicado por Dilma Rousseff, o novo presidente do STM é considerado mais reservado e neutro que seu antecessor no cargo. Por mais que ele seja indicado pela Dilma, pode ser que ele tenha uma postura diferente, porque ele foi indicado, acho que em 2012 ou 2013. Então, tanto os ataques da esquerda contra os militares, pode ser que ele mudou de lado. Temos muitos militares melancia, mas pode ser que não atrapalhem nada, tá? Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindora, a quem prometeu o PGR. Jair Bolsonaro mantém desde 2020 encontros secretos com a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a quem já prometeu a PGR. Não sei se a informação é real, mas provavelmente ela será a próxima PGR se tudo estiver alinhado, já que o ARA sairá em 2023. Lula terá de fazer concessões se eleito de Ciro Nogueira. Como ele vai enfrentar? Vamos ter congresso de mais de 370 deputados aliados de Bolsonaro, diz ministro da Casa Civil. E eu digo para vocês que é extremamente fácil para o Lula, né? Ele tá dizendo que vai ser um perigo, são 370 aliados de Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder, todos os aliados vão correr facilmente. E o governo de esquerda, é só ver o que aconteceu
no passado, o que o PT fez com o Congresso, comandaria o Brasil tranquilamente, fazendo o quê? O que sempre fez de melhor, né? Se aproximando, falando, conversando e quem sabe aí um novo mensalão. As pessoas vão pegar o auxílio e não vão votar nele, e tem que usar mesmo, porque senão o Guedes toma. E lá vem o Lula falando da questão do auxílio, atacando esse processo aí de Bolsonaro de conseguir um pouco mais de votos e ajudar o brasileiro, né? O que é uma coisa difícil para muita gente da direita de engolir, mas é aquela coisa. Se não lutar, né, usar as mesmas armas, pode ser que não consiga nada. Porque o André Janones, né, tá aí defendendo um permanente auxílio de R$600, né, que ele não queria ser presidente, só queria ajudar o povo. E o Lula responde, fico feliz, essa também é a causa que me motiva na política. Estamos juntos nisso, vamos conversar. Então você vê que estão todos unidos, uníssonos, né, para a esquerda, e só tem um homem aí sozinho tentando enfrentar o resto. É contra a mídia, contra artistas de Hollywood, é tudo. É muito difícil, tá? Corrida eleitoral da Datafolha. Eu quero que vocês vejam esses bonequinhos aqui, olha que coisa, né? Você vê os bonecos todos bem desenhados aqui, ó. E quando chega, ó, o Lula parece o Papai Noel, um olhar sereno. E o Bolsonaro com uma sobrancelha enorme, o olho fundo, vermelho de ódio, o nariz pontudo, como se fosse mentiroso, né? E você quer ainda confiar nessas pesquisas? Olha como é desenhado, olha como a mídia retrata os candidatos. É vergonhoso. E vamos falar um pouco mais também de pesquisas hoje, tá? Modal Mais, Futura, Lula e Bolsonaro aparecem em empate técnico. O levantamento divulgado nesta quinta-feira aponta Lula com 39% e Jair Bolsonaro com 37%. Claro que tem que ser menos. Porém, olha que interessante, né? Uma pesquisa totalmente diferente. Como a gente vê aqui, ó, pesquisa IPESP, Lula com 44% das intenções do voto e Bolsonaro 35%. Datafolha, Lula tem 51% entre jovens de capitais e Bolsonaro só 20%. Por que existe tanta diferença assim nas pesquisas, né? É aquela coisa que a gente se pergunta. Mas é uma resposta bem simples, né? Nada disso corresponde com a realidade. Fachin dá 2 dias para partido de Bolsonaro explicar gasto de 742 mil em anúncios no YouTube. PL impulsionou 15 vídeos com o Digo Capitão do Povo em 48 horas e virou alvo de representação no TSE por valor despendido. Não só por valor, também fala da questão das datas, né? Que a data estava errada, que ele começou antes do que deveria, né? Como diz aqui. O Google, que controla o YouTube, disponibiliza ao público os dados sobre publicidade política em suas plataformas. Conforme informado pela empresa, o PL impulsionou peças de 6, 15 e 30 segundos a partir do dia 23, não do dia 22, como diz a representação. Então eles erraram, né? E aqui está o gasto. Só que se gasta assim, ó, um período de 2 dias e depois o outro fala de 8 meses. Pode ser que os outros partidos nem gastaram. E aqui a gente fala numa coisa que é realmente muito complicada para o brasileiro, que eu acho realmente revoltante, que é o fundão eleitoral. Os caras têm milhões para gastar. Então esses números, todos os partidos vão gastar em absurdo em várias coisas. Só que o Fachin está, logicamente, perguntando pro Bolsonaro, a partir do PL, por que está gastando tanto dinheiro. Mas não é para gastar esse dinheiro? Não é o fundão eleitoral que todos podem gastar? Eu gostaria que não existisse. Muita gente gostaria que não existisse, mas tem, né? O brasileiro deveria se revoltar muito mais em relação a isso. Mas tem. Por que só um partido vai ser alvo aí do STF? Enfim, muito complicado, né? Mas vocês entendem como é que é. Um lado pode tudo, né? Mas enfim, sigamos em frente. Ciro diz que não há caminho para apoiar Lula em segundo turno contra o Bolsonaro. E o pedetista afirmou, porém, que aceitaria o endosso do ex-presidente. Então quer dizer que ele não apoiaria o Lula, mas se o Lula apoiasse ele, ficaria tudo ok. Bolsonaro não pode. Então você vê, por mais que seja, o Ciro ele quer simular uma terceira via, né? Atacando os ambos os lados, né? Bolsonaro e Lula. Só que ao mesmo tempo ele... A esquerda tem aquele contato, né? Porque a esquerda tem aí como negociar. E a direita não tem negócio. A gente não faz coisa errada. Pelo menos parte da direita, né? Em novo show, Roberto Carlos volta a pedir silêncio e recusa a Flor Afan, que puxou sua mão. Eu vou falar do Roberto Carlos aqui porque eu nunca vi Roberto Carlos sendo atacado. Sempre queridíssimo da Globo, intocável, né? Um contrato de muitos anos. Só que agora ele está sendo atacado. E eu acho que é só porque ele não se posiciona politicamente. Acho que se ele começar a atacar o governo, aí para essas notícias falando que ele está sendo mal educado e agressivo. Bolsonaro e aliados sentiram o golpe da mobilização em São Paulo. União de Organizações Civis da Defesa da Democracia já produziu efeitos políticos relevantes em campanha eleitoral, falando aquelas estão se unindo todos, pessoal da USP, empresários, o que for, fazendo aí milhares, vamos dizer assim, de assinaturas, por causa que o Bolsonaro se reuniu com os embaixadores, né? Eu falei para vocês, eu achei que não ia dar tanto efeito, mas estão realmente desesperados. Direita militante recua nas redes após fala de Bolsonaro a embaixadores. Pois é, eles estão falando que a direita, quando viu a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, ficou aí descontente, recuou, que não tem mais atividade em relação ao governo, porque se decepcionaram. Muito pelo contrário. Eu, sinceramente, achei que não ia dar em nada.
Quando eu via a esquerda correndo pra lá e pra cá, igual o urso do pica-pau, eu falei, ué, funcionou? Eu fiquei mais animado até. E boa parte da direita, acredito também. Então, mas olha só como a mídia faz pra entregar notícia pra você, dizendo que está tudo cedendo, caindo, que os militares estão contra, que tá tudo indo pro buraco, pra direita. Mas não é bem assim, é muito diferente a realidade, né? Antissinal de policial de elite de São Paulo, boina é liberada para toda a tropa da PM. Equipamento antes ele só podia usado por unidades como Rota. Corporação diz que mudança faz parte da modernização. Isso parece uma notícia assim, supérflua, uma coisa. Só que eu acho muito estranho, porque só a elite, né? A Rota, o COI, né? A Força Tática, usa boina. E agora qualquer policial pode usar boina, que sempre representou uma coisa mais agressiva, uma coisa mais, né? Vamos dizer, uma especialização, uma operação mais forte, e agora qualquer policial pode usar. Eu acho isso muito estranho, tá? Quando você não tem divisão, as coisas ficam todas misturadas, você perde um pouco de organização e de efetividade, por mais que seja algo representa apenas o visual, só que ao mesmo tempo eu acho que, vamos dizer assim, você acaba tirando o fator elite de certas forças, né, como a tática e o COI. Negociação com Rússia para fornecimento de diesel ao Brasil está avançada, diz Bolsonaro. Mesmo sem acordo definido com os russos, o governo tem projetado queda do preço do diesel como consequência do decreto que adia o cumprimento de metas ambientais pelas distribuidoras de combustíveis, publicado na última sexta-feira. E mais uma vez mostrando que o Bolsonaro faz todo aquele, vamos dizer assim, porque o Putin é 10, excelente porque tem interesses para o Brasil e para você que está me assistindo, acha as coisas caras, pode ser que com essa negociação, né, com a Rússia, o Brasil se saia um pouco melhor. E você aí tem uma economia melhor, você sai ganhando. E também tem o interesse do Bolsonaro em questão de reeleição, né? Suíça, em documento, o FEM, que eu nem vou falar esse nome aqui porque a gente fala em outro lugar, pediu a redução de veículos particulares e a troca da propriedade pelo compartilhamento. O documento diz que medidas precisam ser tomadas para reduzir a dependência de metais críticos em meio ao impulso de energia verde. Então você não pode usar o seu carro. Tente evitar usar o seu carro. Sabe como é que é o carro na Coreia do Norte? É o carro da Coreia do Norte do estado. Você não tem carro nenhum, ninguém tem carro. Tá? O estado dá um carro para você, com uma cor específica do seu trabalho que você vai fazer, e aí você pode andar. É esse o sonho. Os globalistas, eles querem um estado idêntico ao comunismo. Então eles adoram a China, eles adoram a Coreia do Norte. Eles querem imitar, só que ao invés de usar a força armada, usar a força para ter esse controle, eles vão condicionando o povo com historinhas, porque é meio ambiente, porque é a bondade, é porque é a minoria, e vai aos poucos fazendo uma revolução, que já está muitíssimo avançada, tá? Zelensky e esposa posam para a Vogue e causam polêmica, olha só. Eu acho muito estranho, né? Momento de guerra tá aí posando para foto. Pegou mal para muita gente, tá? A aparição de Zelensky na capa da revista de moda, entretanto, tem gerado polêmicas nas redes. Alguns internautas apoiaram a presença do casal Zelensky na Vogue, dizendo que a reportagem ajudará a lembrar o mundo dos terrores da guerra. Esta, portanto, seria mais uma estratégia do governo da Ucrânia para se manter na mídia. Você vê a foto dela posando com o avião que foi destruído, com alguns militares. Sinceramente, extremo mau gosto. Eu me pergunto, né, como essas pessoas podem fazer isso no meio da guerra. Tá lá o Zelensky sempre falando, tranquilo. Eu penso assim, está em guerra, como é que ele fala? Se ele está demonstrando onde está, como é que ele não é atacado? Eu fico me perguntando várias dessas coisas. A dura advertência da China sobre visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan. Pois é, falei para vocês que os democratas estão aos poucos aí perdendo um pouco de avanço em relação à China, de colocaram aí moral por cima da China. Na verdade, a China está botando moral em cima dos Estados Unidos em muitas questões. Por exemplo, um suposto plano de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, de visitar Taiwan irritou a China e criou uma dor de cabeça geopolítica para a Casa Branca. Qual grande é esse problema? A China alertou que haverá sérias consequências caso Pelosi realize mesmo a visita. Segundo, na linha de sucessão à presidência, Pelosi seria a mais alta autoridade política americana a viajar para a ilha desde 97. Há relatos de que até mesmo o governo do presidente Joe Biden teria tentado dissuadir Pelosi. Na semana passada, Biden disse a repórteres que os militares americanos acham que não é uma boa ideia, mas a Casa Branca afirmou que a retórica chinesa claramente não contribui e é desnecessária. Então, ao mesmo tempo que ela tenta ir, aí o Joe Biden, você vê que o pessoal está com medo, falei para vocês, os Estados Unidos têm que se posicionar. Como disse o Carson Tucker,
na entrevista com o Bolsonaro muitas coisas que os democratas estão falhando na missão, porque existe todo o interesse em reproduzir o comunismo, né? E ao mesmo tempo eles ficam, vamos dizer assim, com um flerte estranho com a China. É muito bizarro a situação. Olha só, Kim Jong-un diz estar pronto para lutar contra os Estados Unidos e eliminar o governo da Coreia do Sul. Líder norte-coreano fez discurso para marcar o aniversário do armistício que interrompeu a Guerra da Coreia em 53. Primeira-dama chora em cerimônia. Pois é, Kim Jong-un diz que Coreia do Norte está pronta para implantar seu armamento nuclear. Então tá aí, é uma ilha de ponta de lança dos comunistas, né? É lá que você consegue ver o termômetro, como eles estão agindo, porque houve carta branca dos mandantes, que são sempre um pouco mais assim, vamos dizer assim, né? Comedidos nos seus ataques. Quando a Coreia do Norte ela fala assim, ó, a gente vai jogar bomba mesmo, vai destruir vocês. Então tem carta branca, você vê que aí começa a esquentar a coisa, por quê? Porque a Nancy Pelosi for lá, a China já está atacando os Estados Unidos através de declarações fortíssimas. É um indício de que pode começar uma guerra, tá? Bom, galera, muito obrigado pela visita de vocês. Lembrando, tem um link da Amazon, hein? Se você comprar qualquer coisa, ajuda o canal. Ajuda bastante. Também temos o Pix, caso você queira ajudar o canal, porque não tem propagandas. Temos Padrim, Patreon e membros para os vídeos exclusivos e o botão valeu, caso você queira. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui todos os dias e a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.